Nós vamos falar agora de economia e justiça, né? Nós tínhamos aí uma ação em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a validade das alíquotas diferenciadas de ICMS, alíquotas que são cobradas aí sobre o fornecimento de energia e serviços de telecomunicações, chegam a 25%, é uma alíquota muito pesada, né? Os estados sempre se defenderam, alegando que eles teriam uma perda violenta de receita no caso de alguma mudança, de alteração dessa alíquota. Houve interrupção por pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, né? Então o julgamento do Supremo foi interrompido. O ministro relator Marco Aurélio deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reconhecer o direito recorrente ao recolhimento do ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicação pela alíquota geral de 17%, propondo a fixação de uma tese adotada pelo legislador estadual e técnica de seletividade em relação ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, que discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade de bens e serviços. E ele foi acompanhado pelos ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia. E para explicar para a gente toda essa questão jurídica, a questão tributária, nós estamos em contato agora com o Eduardo Fleury, que é advogado tributarista, sócio da FCR Law. Eduardo Fleury, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Bom, todos nós sabemos que nós pagamos uma alíquota pesadíssima de ICMS sobre as contas, não é, de energia, principalmente a gente vê lá na conta qual é o peso da tributação, entra também nos serviços de telecomunicação. Agora, os estados já tinham até divulgado nota no começo deste ano, falando que haveria um problema seríssimo do ponto de vista fiscal se houvesse essa alteração. Agora, são alíquotas cobradas acima da média, né, dos serviços em geral, da cobrança do ICMS. Como é que fica essa discussão agora a partir dessa posição do Supremo? Bom, só lembrando, Denise, como você já mesmo disse, que a gente não teve julgamento ainda final, né? Ainda foi pedido de vista, embora os contribuintes estejam ganhando nessa operação. A gente está vendo que os votos são favoráveis, inclusive o voto do Alexandre de Moraes é parcialmente favorável também à tese. O que a gente verifica é o seguinte: o ICMS normalmente é cobrado, obviamente, pelos estados, mas cobrado com uma alíquota, a gente chama de geral, né, que se aplica para todas as mercadorias, né, que não tem uma alíquota especial, não tem uma alíquota diferente. A Constituição, ela tem a seguinte redação: o ICMS poderá ter uma alíquota seletiva em função da essencialidade. E com base nessa definição, e com base também na Constituição, os estados começaram a cobrar alíquotas diferenciadas para produtos ou serviços que, embora eles não declaravam que fossem essenciais ou não essenciais, eles acabavam aplicando alíquotas maiores, como é o caso de energia elétrica e telecomunicações, e comunicações gerais. O que é interessante é que quando a gente olha a Constituição de 88, quando o ICMS foi criado, vamos dizer assim, o que você vê naquele período, que até telefone era uma coisa meio de luxo, né? Então se justificava ter o quê? Uma alíquota, embora fosse importante, mas era um bem de luxo, né? Se justificava colocar uma alíquota maior, era de 25%. Isso foi acontecendo também com energia elétrica. Só que a energia elétrica, a maioria dos estados acaba estabelecendo alíquotas escalonadas, né? Às vezes estabelece até uma isenção, uma alíquota de 7, de 12, de 18 e uma alíquota de 25 para quem consome bastante. Então ela mais ou menos segue o princípio da essencialidade. Já o serviço de telecomunicação, muitos estados cobram 25% e outros cobram até mais, de 30%, 32%. Então as alíquotas do ICMS sobre o serviço de telecomunicações acabam sendo seletivas, diferenciadas, mas não em função da essencialidade, visto que hoje o serviço de telecomunicação é essencial para o dia a dia nosso, né? Então, quer dizer, a gente vê o quanto é isso importante. O que o Marco Aurélio, que é o relator do processo, disse foi o seguinte: olha, eu entendo que o Estado pode adotar a essencialidade, a seletividade das alíquotas, a diferenciação das alíquotas. Uma vez que ele adote, ele deve seguir o princípio da essencialidade. E aí, uma alíquota de 25%, no caso do estado de Santa Catarina, não seria, digamos assim, não respeitaria o princípio da essencialidade.
visto que serviço de telecomunicação é hoje essencial para o dia a dia nosso, né? Precisamos de celular, precisamos de internet, nós estamos falando aqui, né, via internet, nós estamos, quer dizer, trabalho, tudo, o dia a dia nosso depende da internet, depende dos dados, da telecomunicação. Então, seria essencial e, portanto, não poderia se aplicar a alíquota de 25%. Esse é o principal ponto. Agora, a gente pode falar um pouco mais à frente, Denise, a questão do efeito dessa decisão, caso ela prevaleça, nos cofres públicos dos estados. Os estados estimam aí uma perda de 26,7 bilhões de reais por ano, né, caso haja a necessidade de redução dessas alíquotas. Aí seria aplicada a alíquota de 17%? Aí você vai ter que olhar a alíquota de cada estado, porque cada estado tem uma alíquota geral. São Paulo, por exemplo, é 18%, Santa Catarina, que é o caso do processo, é de 17%, e você tem outros estados com 19% e tudo mais. Então, quer dizer, precisa olhar a alíquota geral de cada estado. Aí deveria ser aplicada a alíquota, no caso, por exemplo, de São Paulo, 18%, no caso de Santa Catarina, 17%, e depende de cada estado para a gente saber exatamente qual seria a alíquota a ser aplicada. Mas, em geral, 17%, 18%, 19% são as alíquotas gerais aplicadas por todas as mercadorias. Agora, essa é mais uma situação que mostra a complexidade do sistema tributário do Brasil, as dificuldades de se fazer uma reforma mais ampla, né? Porque quando se fala da unificação de tributos, o ICMS é visto sempre como uma das maiores dificuldades que se tem nessa unificação, porque de um lado penaliza muito o consumidor, não é? É uma alíquota muito pesada, representa 1/4 da conta, né? Quando a gente vê a conta lá, inclusive vem separado esse valor, né? É um caso em que o consumidor contribuinte consegue identificar exatamente quanto que ele está pagando dessa tributação. Agora, reduzir a alíquota pode comprometer, do ponto de vista fiscal, as finanças dos estados aí, trazendo mais problemas e investimentos em áreas prioritárias, não é? Então, como é que se poderia resolver uma situação como essa? Só para você ter uma ideia, Denise, isso aí representa 5% da arrecadação dos estados, ou com base no ano de 2018, tá? Isso é um dinheiro essencial para os estados para realizar investimento, porque a gente sabe muito bem que a capacidade dos estados em investir, dos estados e dos governos em geral, é cada vez menor em função dos gastos correntes que crescem a cada dia. Então, esse 5% diria que é essencial para manter nível de investimento dos estados. Então, seria uma verdadeira catástrofe. Sem contar, vamos pensar bem, né? Sem contar a questão dos efeitos retroativos, porque caso não haja uma modulação na decisão do STF, dizendo que a decisão só vale daqui para frente, caso não exista essa modulação, isso retroage pelo menos 5 anos, permitindo que os contribuintes recebam de volta ou tentem receber de volta esse valor pago a maior. Isso depende de várias condicionantes em relação à restituição do ICMS, mas, enfim, isso poderia comprometer ainda mais, tá certo, as finanças públicas dos estados. Então, isso é um problema muito sério e que eu chamo a atenção também que esse tipo de decisão é incrível. A gente advoga há muito tempo já para a gente advoga há muito tempo aí para essas causas, como o caso do ICMS e tudo mais, e a gente já vem tentando várias vezes teses como essas e várias vezes você teve decisão negativas. E agora, o que você vê? Você vê que o STF acaba revertendo todas essas decisões. É realmente um nível de instabilidade muito grande que acaba gerando aos contribuintes. Nós tivemos recentemente a decisão também em relação a PIS/COFINS, acumulatividade, o governo também com muito receio de uma decisão retroativa, sempre tem essa incerteza do ponto de vista, e aí não só do governo, mas também dos contribuintes, das empresas em geral, é uma dificuldade. A reforma tributária conseguiria resolver isso? Uma reforma tributária que faça sentido, sim, né? Uma das propostas da reforma tributária, ou seja do governo federal, ou ainda do projeto do deputado Aguinaldo, prevê como regra geral uma alíquota única com poucas exceções. Isso facilita muito, né? Porque hoje o ICMS é uma colcha de retalhos, cheio de alíquotas diferentes, isenções, redução de base de cálculo, o que vai causando cada dia mais diferenças, dificuldades, né, na interpretação. E repito, né? Esse é um problema bastante sério para os cofres públicos, mas, por outro lado, eu diria que é uma situação em que eu falo, a reforma tributária se impõe, Denise. A situação do sistema está tão catastrófico, não só para os contribuintes, mas também para os governos,
que é necessário você fazer a reforma, simplificar o sistema, ainda que reste sempre todo sistema tributário tem dúvidas, mas o Brasil tem muitas dúvidas, muitas decisões contrárias, muitas interpretações divergentes. Isso causa um verdadeiro problema do dia a dia para os contribuintes e agora os estados, os governos estão sentindo na pele essa situação. Decisões que são contrárias a eles e acabam fazendo com que eles percam a arrecadação. Uma reação possível numa situação como essa, se houver essa decisão desfavorável aos estados, a gente vai ver os estados aumentando a alíquota geral, ou seja, a alíquota de 18%, por exemplo, em São Paulo, ou 17% em Santa Catarina, provavelmente vai ser elevada para compensar a perda de arrecadação gerada por esta decisão do STF. E aí se tem outro tipo de distorção. Nós tivemos recentemente um ajuste aqui das finanças no estado de São Paulo, com elevação da alíquota do ICMS para vários produtos. Houve muita reclamação, manifestação, posicionamento contrário dos empresários. O estado recuou em alguns casos, mas era uma tentativa também de reequilibrar as finanças com perda de arrecadação que ocorreu anteriormente. Então fica meio impraticável também esse repasse para outros produtos, porque a gente já tem um limite de carga tributária, preços muito altos, o custo da energia aqui no Brasil é muito elevado e vale lembrar que nós estamos num momento de crise de energia, não é? Que vai levar as alíquotas, as tarifas para um patamar ainda mais alto e aí os impostos também vão pesar mais. Eu acho que realmente o contribuinte está bastante cansado, né, de ver esse rearranjo, né, tributário toda vez que você tem uma decisão que é desfavorável para o governo. E é fato que, embora eu acho que esses incentivos fiscais devam, digamos assim, se tornar homogêneos, quer dizer, eu acho que, aliás, deve se transformar numa alíquota homogênea, eu prefiro muito mais um sistema que você tenha poucos incentivos e menor alíquota geral. Quer dizer, se a gente tivesse menos incentivos, menos regras específicas, talvez a alíquota de ICMS não fosse de 18, fosse de 16, fosse de 15, né? Então, eu acho que talvez o sistema funcionaria mais dessa forma. Mas, como você disse, Denise, é verdade. É muito difícil hoje se colocar um aumento de imposto, né, para compensar essa eventual perda. Então, quer dizer, é uma situação que diz, olha, não tem mais jeito, o sistema atual está totalmente quebrado, seja do ponto de vista de estrutura legal, de interpretação, de funcionamento, como também em termos para do ponto de vista de geração de receita. Então, quer dizer, a gente precisa realmente mudar isso. Eu acho que esse é um momento importante, já que está se falando tanto de reforma tributária no Congresso. Eu acho que decisões como essa, embora não exatamente no bom sentido, mas acabam colaborando, né, para que os estados, municípios, governo federal pensem mais seriamente nessa alternativa. Agora, da forma como está com esse pedido de vista de Gilmar Mendes, não muda nada, é isso? Não, por enquanto não muda nada. E mesmo assim, a decisão a gente precisa ver, pode ser em repercussão geral, mas precisa ver se ela vai ser modulada. Eu digo para você que provavelmente a gente vai estar falando de uma modulação, tá certo, dessa decisão, porque senão ela vai afetar muito fortemente os estados. Então, realmente, a gente tem que aguardar a decisão final. A gente não sabe quando o processo vai ser colocado de novo em votação, esse é um ponto importante. Mas, enfim, é aquela situação em que, como aconteceu no caso do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, eles vão enrolando um pouco, né? Vai passando, e não sei se você lembra, nós falamos aqui mesmo no seu jornal sobre essa questão que o governo foi pego de surpresa, né? Mais ou menos, esses processos demoram, às vezes esse processo pode voltar a julgamento, por exemplo, sei lá, daqui 1 ano, 6 meses, alguma coisa desse tipo, e aí a gente não pode dizer que foi pego de surpresa, a gente já está sabendo que isso pode acontecer e a chance é bastante grande. Perfeito, ouvimos Eduardo Fleury, advogado tributarista, sócio do FCR Law. Eduardo Fleury, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, Denise, e um abraço para todos aí.